O radialista Carlos Massa, o Ratinho, conhecido apresentador televisivo brasileiro, fez declarações polêmicas num programa de rádio onde tem 50 emissoras que estão conectadas ao seu programa. Entre as declarações, sugeriu a implantação de uma ditadura militar no Brasil, sugeriu a retirada de moradores de rua por força e ainda fez comentários depreciativos ao ministro Gilmar Mendes pelo posicionamento dele. Não devia ser surpresa que este senhor profira desses pensamentos. Primeiro, porque nós estamos no Brasil, também em outros países, nós estamos numa calamidade de mídia. Nós temos pessoas que estão ocupando o poder de formar opinião, de formar ideias, de influenciar, e essas pessoas, elas simplesmente manipulam a sua boa dicção, manipulam a sua voz, elas simplesmente têm uma impostação boa de voz e também para a televisão elas conseguem ter uma boa interação com a câmera. No entanto, são desprovidas de conteúdos temáticos contundentes, não têm princípios, não têm ética, não têm conhecimento suficiente para trabalhar, refletir sobre os temas que se propõem. É um período de calamidade de mídia. O senhor Carlos Massa é um típico personagem desse período que nós estamos passando. Não aprofunda nenhuma reflexão, não chama pessoas especialistas na área que tem 20, 30 anos de sua biografia para qualquer tema que se possa imaginar, sugerindo soluções para problemas seríssimos. Essa é uma das questões que não deveria surpreender. São pessoas de uma onipotência e de uma arrogância na personalidade e de falta de conhecimento. Simplesmente manuseiam bem o instrumento midiático, que é o rádio e que é a televisão. A outra coisa é que este senhor, ele não tem nenhum princípio ético jornalístico, nem para fazer comentário. Eu vou dar um exemplo, eu podia citar aqui dezenas, um exemplo só. Durante o período da reforma da Previdência, no governo de Michel Temer, o senhor Carlos Massa recebeu em seu programa televisivo, em transmissão nacional, a presença, salvo engano, do próprio Michel Temer, ou talvez de um dos seus representantes, para defender a reforma da Previdência. Mas não chamou as pessoas que são contra, que é uma gama de associações de categoria, de sindicatos, de organizações trabalhistas, de juristas. Não chamou ninguém, simplesmente chamou o governo que é a favor. Na verdade, foi um acordo, porque custou uma boa fortuna para que durante 15 minutos ou 20 minutos ele entrevistasse os defensores da reforma da Previdência, assim como faz também entrevista ao presidente Bolsonaro e as pessoas que têm afinidade dentro de suas ideias. Mas não chama pessoas opositoras que pensam diferente. Então, isto não é o papel de um repórter, não é um papel de alguém que tem a missão de informar as pessoas, a missão de levar conteúdo para que as pessoas tenham suas opiniões bem embasadas. Uma outra coisa, na fala dele, neste mês de fevereiro, a fala polêmica, ele se refere ao prefeito de Nova York, que fez uma coisa maravilhosa, segundo ele, que
perguntou aos caras, ele fala essa expressão, perguntou aos caras o que é que eles têm mais medo em Nova York e disseram que são os moradores de rua. E aí o prefeito de Nova York tirou os moradores de rua, tirou as pessoas batendo na porta no sinal de trânsito, na porta do carro, que os caras tinham medo, que a população tinha medo dessas pessoas. O senhor Carlos Massa trata cidadãos que estão numa situação de vulnerabilidade como gente desqualificada, gente sem o cacife de ser trabalhado com as prerrogativas do Estado e garantidas suas dignidades de vida. São pessoas que estão por diversas situações numa infelicidade, porque moram nas ruas, e aí essas pessoas devem ter a atenção do Estado, mas segundo o senhor Carlos Massa, o Estado deve ser voltado somente para os bem-vividos de classe média ou os ricos. Bom, infelizmente é a realidade brasileira que pessoas dessa ordem estão na dianteira dos mass media, dos meios de comunicação de massa e que passam disparates dessa natureza, crimes que provavelmente não vão ser avaliados, pode ser até que seja, esperamos que sim, crimes contra a ordem pública, contra a ordem democrática. Pessoas irresponsáveis, sem competência, sem compromisso, sem condição de exercer a função de comunicadores de grande público.